Pronto, estamos ao vivo mais uma vez na página Facebook da Casa de João, irmão Francisco. Hoje é o dia do Lindenberg, a noite do Lindenberg, né? Segunda-feira. Acho que o Brasil e o mundo todinho já está se acostumando com a casa do Lindenberg. Toda segunda-feira está aqui conosco, abrilhantando a noite, nos trazendo conhecimento, filosofando, né? É tão pouco a filosofia nas casas espíritas, né? Quando aparece um, ainda é escrachado aí. Exatamente. Então vamos filosofar um pouquinho aqui, né? Hoje nós temos aqui o nosso amigo e irmão Arivaldo. Arivaldo nos acompanha aí nas lives também, já tem rido muito já por aí. Né? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Passou por lá de cá agora, né? Seja bem-vindo. Enquanto a gente conversa aqui um pouquinho, para dar tempo para as pessoas receberem a notificação do vídeo, né? A gente gostaria de agradecer, né, de antemão, a paciência, a boa vontade com que todos aqueles, até hoje, nenhum das pessoas que a gente tentou se comunicar para fazer uma live se recusou. Pode até não ter dado certo no mesmo dia e tal, por conta de agenda, mas até... Não, minto, vou dizer a verdade. Meu Deus, desde um aqui, que foi o primeiro que eu convidei, que é um grande amigo que a gente respeita muito, mas que ele não conseguiu fazer de jeito nenhum. Nem na hora e nem depois, né? Que foi o professor Clóvis Nunes. O professor Clóvis Nunes, até agora, não conseguiu achar uma brechinha na agenda dele. Né? Agora está com aquele negócio de Amway, né? Aí aquele negócio de vender aquelas coisas, deve estar ganhando muito dinheiro por aí, está esquecendo do outro lado. Faz parte da vida, né? Inclusive, o Agro está tentando marcar com ele agora para agosto. Ele é muito ocupado. Né? Até brinco com a Joseila, né? Que também faz parte. Ela tentou me catequizar um bocado de vezes para mim, para esse negócio aí da Homem, que é a mesma coisa daquela Herbalife, aquela Free Life, aquelas coisas lá, né? Pelo menos é o que eu entendi. Mas eu participei até de uma reunião, tem um pessoal bom lá, mas não foi muito a minha praia, não. Eu não gosto muito de vender, não. Mas o professor Clóvis Nunes é um cara que tem muito conhecimento. Uma vez eu peguei um debate interessante com ele, ele teimando, dizendo que não era médio, dizendo que ele era. Eu não tenho mediunidade dele. Eu digo, tem. Não tem, rapaz. Vamos partir, vamos buscar aqui a Sônia Rinaldi, vamos conversar sobre ela, explicando como é necessário que haja um doador de fluidos para que os espíritos consigam imprimir alguma coisa na transcomunicação instrumental. Mas é isso mesmo. Nós temos hoje aqui, já temos aqui, eu acho que é a sua esposa aí também, né? Valesca Montalvão, a esposa, a irmã. Irmã, né? Sejam bem-vindas em família espírita? Não necessariamente. Não necessariamente. Simpatizantes, né? Vão simpatizar com você Tomara que os comentários sejam tranquilos, né? Tem Marcelma, que nos acompanha também, aqui, trabalhadoras daqui, o Marinalvo, o Rio Tinto, que nos acompanha tanto. Boa noite, Solange, grande Solange, está sempre aqui com a gente. A Mota também, boa noite. Cristiane Brito, boa noite. Gorete, lá do Lima Campos, perto do Icó, mora na beira do açude, para uma vida ruim, estamos na beira do açude, a vara de pesca já fica ali na janela, uma vida tranquila e boa. Seja bem-vinda, todo mundo. Ariane chegando também. A gente agradece ao nosso irmão, vem lá de longe, né? O Francisco aí, nos acompanha toda noite também. Sejam bem-vindos a todos. Nós, de praxe, como sempre, a gente faz uma prece para iniciar e entrega para você, Lindenberg, e você toca o barco. No final, aí você decide como é que termina. Né? Beleza.
Aqui a gente tem sempre uma regra, aqui na casa de João, né, que eu estou dizendo, né? Sempre que aparece um novato para trabalhar, a gente faz ele fazer pelo menos a prece final. Era o que eu ia dizer, rapaz. Então eu vou fazer a prece inicial aí, para a gente começar aqui essa conversa tranquila, né? Quem quiser acompanhar aí a prece, só ter o pensamento, no pensamento positivo, pensar no bem. Quem quiser buscar um momento, uma lembrança de felicidade, de paz, de harmonia, trazer esse sentimento para agora, respirar profundamente e agradecer. Agradecer a Jesus, aos bons espíritos, aqueles que junto conosco conduzem esta atividade em que buscamos levar paz, conhecimento, consolo, fé e esperança a todos aqueles que nos escutam, que nos assistem, que estão passando por momentos de dificuldades dentro dos lares, a ansiedade, a dúvida, a incerteza no que virá, mostrando sempre mostrando que o Espírito Eterno tem uma caminhada muito mais longa do que esse pequeno espaço de tempo que é a vida na matéria. Que essa roupa que recebemos a responsabilidade de conduzir por alguns poucos anos sirva como instrumento de transformação moral, de aprendizado, para que a gente possa retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, melhores do que quando chegamos na vida material. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja. Lindenberg, Arivaldo, a casa é de vocês. Eu estou aqui na retaguarda, ok? Fique à Beleza, vontade. Wilton. Muitíssimo obrigado. Bom, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai dar continuidade à análise da obra O Reino, do Herculano Pires. E a gente convidou, né, o Montalvão, ele aceitou de pronto, e a gente agradece a participação dele desde já, para diversificar o debate e trazer também outras percepções a partir da leitura que ele faz, né, do Herculano Pires. Ele já leu essa obra e também estuda outras obras do Herculano e também participa conosco junto do grupo do Instituto Herculano Pires, do estudo das terças-feiras à noite. Então, ele com certeza vai colaborar muito aqui conosco esta noite. Então, meu amigo Montalvão, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado a você, Lindenberg, pelo convite, né? E não podia deixar de aceitar, né? Então, estamos aqui para, de alguma maneira, contribuir aí com o debate, né? As boas, vamos dizer assim, como dizia Kardec, né, na Revista Espírita, né? As boas divergências, os bons debates, né? Aquilo que é fundamental a gente se debater, né? Então, que a gente possa contribuir. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E o Herculano é um autor perfeito para a gente fazer esse exercício, né? Devido à amplitude do pensamento dele e, ao mesmo tempo, o fato até dele se debruçar sobre temas que a gente poderia considerar polêmicos até, mas que ele conseguia trabalhar e abordar de uma maneira muito tranquila e nos levando a uma reflexão mais ampla, né? Então, Wilton, por favor, coloca os slides. Wilton? Pronto, então só recapitulando, quem não esteve conosco na segunda passada, a gente começou a análise da obra O Reino, do Herculano Pires, mas tem uma diferença, porque essa obra foi publicada em 1946,
como resultado de uma tese que o Herculano apresentou em um congresso no interior de São Paulo, na cidade de Marília, o primeiro congresso espírita da Alta Paulista, e depois, logo no mesmo ano, ele publicou já a tese reformulada em formato de livro. A obra O Reino, que hoje é mais facilmente encontrada do Herculano, não é esta mesma obra que nós estamos analisando aqui, tá? Aí, novamente, quem não acompanhou, desde segunda passada, a gente está só fazendo essa explicação. Essa obra que a gente encontra hoje, de forma mais acessível, que tem esse mesmo nome, ela é uma obra poética que o Herculano utiliza com o nome de Irmão Saulo, e ela cria um cenário poético sobre a construção do reino, que é o reino de Deus na Terra. Essa obra também vai nesse sentido, mas por um caminho filosófico, estabelecendo uma relação entre espiritismo, cristianismo e marxismo. E aí o Herculano analisa o potencial filosófico do próprio marxismo, do próprio socialismo, estabelecendo as pontes com a doutrina espírita. Então, ele mesmo diz que essa obra pretende apresentar o que seria um projeto social espírita para o movimento espírita brasileiro, tá bom? Então, a gente não vai esgotar a obra inteira, ela só tem 47 páginas, mas o Herculano era expert em escrever pouco, mas nos levar a um grau de complexidade altíssimo. Então, nós não vamos esgotar a obra, mas elencamos algumas partes para a gente comentar a partir das falas do Herculano. Wilton, passa para o próximo, por favor. Então, só lembrando, e aí eu fiz questão de trazer da própria capa do livro, e por isso que está assim, com esse aspecto meio velho, porque o PDF que eu tenho é antigo mesmo, né? É de uma capa antiga. Então, o Herculano diz: sugestões para a organização de um movimento cristão de reforma social sem caráter sectário ou partidário. A luta por um mundo realmente cristão, sem o instinto de competições em que se estriba a sociedade de hoje, contra a violência e o ódio, contra a demagogia política e a exploração econômica. Por esses dois parágrafos, a gente já tem aí uma profunda crítica que o Herculano já estabelece logo de cara. E aí uma pessoa que vai, por exemplo, achar que ele vai trabalhar nessa obra questões partidárias, por exemplo, ele já deixa logo avisado que não é o caso, né? Você quer comentar, Montalvão? Lindeberg, eu acho que aqui está muito mais... isso perpassa, eu acho que a obra como um todo, né? É muito mais um sentido, vamos dizer assim, aristotélico do que a política, né? No sentido de que não existe vida fora, né, da sociedade política, que isso é da natureza humana, do que necessariamente ele coloca aí, né? Esse caráter partidário e sectário, né? Então é uma questão muito mais aberta, né? E onde ele traz, inclusive, eu esqueci agora o nome do rapaz, que ele sempre faz referência na obra, que é, se eu não me engano, um pastor, né? Então vejam esse caráter não sectário, né, da obra do professor Herculano. Ele está aberto aí às possibilidades, né, filosóficas para poder tentar compreender, né, e trazer, vamos dizer assim, né, como Jesus já tinha deixado claro, né, o reino para a terra, né? Quando ele diz, né, não é para agora. Se não é para agora, é para algum momento, né? Então, que a gente possa, através desse, vamos dizer assim, projeto social espírita, não sectário, não partidário, começar essa construção, né? Em cada um de nós e, consequentemente, isso se espalhar para a sociedade como um todo, né? Nessa relação, né, do sujeito com a sociedade, né? Perfeito. Ele faz o tempo inteiro, ele faz um bate-bola com o Stanley e o Maritain, né? Que são um é da tradição pentecostal e o outro da tradição católica, né? E aí ele traz esses autores porque eles conseguiram também fazer essa mesma reflexão da análise social de suas tradições religiosas numa perspectiva não partidária. Sim. Até como uma resposta às próprias críticas marxistas da época em relação ao projeto social cristão, né? Então ele faz esse bate-bola também com esses autores, além do Marx e do Engels, que ele também traz para o debate, né? Sim. Wilton, por favor, passa para o próximo. E ainda, esse aqui na contracapa do livro, ele ainda diz:
aos que desejam realmente compreender e seguir os princípios cristãos em meio ao torvelinho político e social dos nossos dias, conservando-se, como assinalava Tiago, isentos da corrupção deste século. E aí é uma reflexão mais moral. Inclusive, algo que eu queria comentar, para quem também gosta de filosofia, é que o reino é uma metáfora filosófica, não sei se eu posso chamar de metáfora, no sentido mesmo da palavra, mas é uma ampliação filosófica da perspectiva do Platão em A República. A diferença é que não tem os personagens, né, os grupos que o Platão trabalha lá na República. Mas o Herculano quis fazer uma ampliação dessa perspectiva no sentido da evolução espiritual mesmo. Pode passar, Wilton. Se a gente for lembrar na Lindenberg, a questão da República é o quê? A justiça, né? A cidade justa, né? Então, nada mais do que o reino, né? Como a cidade da justiça, né? Até como a própria lei que Kardec coloca, né? Justiça, amor e caridade, né? Então, dá perfeitamente para fazer essa, pelo menos, eu entendo assim, né? Como essa busca pela justiça, né? Assim como Platão estava fazendo em sua época, né? Perfeito. E tem uma parte que eu até destaquei para a gente conversar um pouco mais para frente, sobre esse conceito de justiça que o Herculano traz para o debate do livro também. E aí, para a gente começar, eu queria começar assim, né? Entrando um pouco mais no livro, o Herculano ele faz elogios e faz as suas críticas também na construção da ideia marxista, né? Então ele faz os paralelos, mas ele também tem críticas. Talvez a principal crítica dele seja o excesso de materialismo do marxismo, sem considerar a variável do espírito, né, a questão do espírito. Ele considera que o marxismo pecaria por um excesso de materialismo. Apesar disso, ele mesmo diz que o marxismo recebe uma influência cristã muito forte e que, sem os elementos que ele considera frágeis, ele poderia ser considerado um próprio cristianismo primitivo. Isso é uma perspectiva que mexe com os marxistas tradicionais, que não aceitavam essa relação, e, ao mesmo tempo, mexe com os religiosos, né? O que você acha, Montalvão? Porque principalmente no Brasil, né? Onde o comunismo é quase um xingamento, né? Então, veja só, eu estava lembrando aqui, estava lembrando, e você comentando aí, relembrando novamente, naquele pequeno livro, que Herculano é mestre, né? Em pequenos, grandes livros, né? Como você colocou aí, né? Então, lembrando aqui aquele livro Os Sentidos da Vida, onde ele coloca algumas interpretações materialistas sobre esse sentido da vida, né? Onde algumas, por conta de não acreditar esse excesso de materialismo, né? Como não tem nada depois daqui, então não adianta fazer nada. Ou nessa linha, vamos assim, que os marxistas estão mais voltados, né? Não, apesar de não ter nada depois, vamos construir uma vida decente aqui, né? Uma vida digna para todo mundo, né? A diferença vai ser o quê? Como a gente vai fazer isso, né? Aí eu acho que estaria a grande diferença de Herculano para essa concepção, vamos dizer assim, marxista, seja ela mais ortodoxa ou não, de como a gente construir essa justiça, né, que você mesmo falou, aqui na Terra, né? Então, acho que a grande divergência está nessa questão aí, de como você fazer isso. Porque para Herculano não há atalhos, né? E como a gente vai discutir aqui, que você já colocou a imagem na frente também, que a grande questão é o quê? O amor, né? Construir com base nessas relações da fraternidade, né? Então, não que quem é materialista não possa amar, não possa ter fraternidade, mas tem essa limitação, como você colocou, né? Bem aí, que Herculano coloca muito bem. Fica preso às questões apenas materiais, não consegue fazer essa, vamos dizer assim, essa transcendência, né? Ir além, né, dessas questões materiais, né? Então, acho que é muito, muito por esse caminho, né? Sem esse equilíbrio moral, as melhores intenções podem ser deturpadas por questões ideológicas, né? Então, eu acho que o Herculano, quando ele olhava para a sociedade brasileira naquela época, tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava saindo da ditadura Vargas, né? E ele, observando o movimento político, tanto de espíritas como não espíritas, ele já conseguia perceber que, por mais incrível que seja a intenção, mas quando ela está misturada com perspectivas de orgulho, de egoísmo, isso acaba sendo deturpado e
e ganhando um corpo diferente da intenção original, né? Então, é como ele fala nesse primeiro parágrafo que eu demarquei aqui. O amor, o amor é a única força capaz de eliminar a exploração, a escravidão e a violência. Riem distos marxistas, aferrados à visão primitiva de Marx, que foi um lúcido analista da sociedade de classes, um arguto observador do mundo egoísta e ateu da burguesia capitalista, mas jamais se libertou da visão dos conflitos econômicos para estudar o homem em si, nas suas possibilidades mais profundas e reais. Ou seja, é como se fosse o complemento necessário para uma reforma social ampla, essa perspectiva do desenvolvimento do amor e dos sentimentos fraternos, né? E aí, como, né, Lindenberg, e aí eu acho que a gente até já conversou isso sobre outras vezes, nas reuniões aí dos nossos estudos, né, que para mim um conceito fundamental aí que Herculano elabora, né, na sua tese, né, é o ser e a serenidade, né, que e a sua filosofia, vamos dizer assim, existencialista, né, que é a questão do ser interexistencial, né, ou seja, estamos aqui, mas a nossa vida verdadeira não é aqui, né? Aqui é um momento de aprendizado, então isso aqui se conecta com o passado, né? E com o futuro, né? Ou seja, onde realmente nós vamos viver a nossa vida verdadeira, vamos dizer assim, né? Então acho que esse conceito dele é bem bacana, porque aí ele dá esse passo, né? E vamos dizer assim, essas doutrinas materialistas não conseguem dar, né? Porque ficam presas à materialidade, não conseguem compreender. E se a gente for relembrar, por exemplo, quando o Kardec começa a escrever também, ele está sob forte influência naquela época, não exatamente ele, né? Pessoalmente, mas do positivismo, né? Só que ele consegue dar o salto que o positivismo não dá, né? Que é justamente ir para essa questão transcendental e do além do que está aqui, né? Então, acho que esse conceito de Herculano trabalha bem legal essa questão, né, de compreender a nossa vida como uma interconexão, né? Desse plano com outros, né? Então, por isso que eu acho que ele consegue dar esse salto, né? Que, infelizmente, ou não, né? Os materialistas não conseguem dar, né? Então, ficam presos, como ele colocou aqui, a essa questão econômica. E aí, Marx vai tirar a subjetividade do homem a partir da questão econômica, somente, né? Não leva em conta outros nuances que a gente, né, acaba compreendendo a partir, né, não só da doutrina espírita, mas quando a gente compreende, né, essa vida além daqui, né, esse outro momento, né, Inclusive, que seria um aprendizado, né? Isso. Inclusive, é um alerta aos próprios espíritas que são, por assim dizer, materialistas. Né? Toda religião podem ter os seus representantes materialistas. Né? E o espiritismo, que mesmo não sendo uma religião tradicional, mas tem um aspecto religioso, acaba também tendo seus adeptos materialistas, ou seja, espíritas que esquecem que são espíritos. E consideram que a evolução espiritual ela é dada muitas vezes de forma mística, não ressaltando esse aspecto da sua própria espiritualidade, da sua própria essência espiritual. Né? E aí acaba complicando todo o contexto da doutrina espírita, inclusive de atuação no mundo. Tem gente que acha que espiritismo não pode ter uma atuação social porque é a evolução individual. Como se magicamente você fosse se transformar sozinho, sem o contato das pessoas, sem a intervenção no mundo, né? Então acaba se tornando uma ideia um pouco capenga da própria doutrina, né? E aí eu acho que justamente não só os essencialismos, mas também quando o Herculano trabalha com a questão aí dessa relação do sujeito com a sociedade, né? Nessa relação dialética, né? Desse conflito muitas vezes, né? Entre o que eu quero e o que está colocado aqui pela sociedade, né? E como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente acaba com essa situação de exploração, de escravidão, de violência? Com o amor, né? E a gente só pode amar não só a nós, mas o outro também, né? E a gente precisa do outro para essa convivência, vamos dizer assim, né? Para que esse amor possa se expandir, vamos dizer assim, né? Perfeito, perfeito. Wilton, por favor, passo para o próximo. Então, primeira questão. Dentre as questões que a gente já comentou, né? Mas direcionando um pouco para uma leitura do próprio texto, né?
Sim. Herculano evoca o pensamento de Marx e de Engels, né, logo no início do livro, parafraseando o seu pensamento e afirmando que em pleno século XX, e aí ele coloca uma frase, a própria frase de Marx e Engels, né, um espectro aterroriza o mundo, o espectro do comunismo. Contudo, Herculano diz que há uma ordem social caduca que luta na sua desesperada e inevitável agonia para sobreviver de qualquer maneira. Como a gente pode analisar esse quadro social na atualidade, tendo em vista as contradições do próprio capitalismo, a ameaça comunista, entre aspas, né, e a necessidade de uma reforma social ampla? Porque quando o Herculano coloca esse texto, ele, na verdade, está fazendo uma crítica às pessoas que colocavam, né, essa questão do espectro comunista amedrontando o mundo, digamos assim. E isso foi usado diversas vezes, inclusive, na história recente do mundo, para justificar toda sorte de atrocidade, né, no contexto social. E aí, como é que a gente pode analisar a partir dessa reflexão? Veja, Nenberg, nessa parte aqui, né, quando que é a fala de Herculano, né, que está entre aspas, né, a ordem social caduca que luta na sua desesperada e inevitável agonia para sobreviver de qualquer maneira. Então, veja, esse momento que a gente está passando, né, então é como se essa ordem social, né, estivesse lutando para, de alguma forma, sobreviver. E o mundo está nos dando o quê? Um alerta. Né? Então, essa pandemia, vamos colocar assim, a situação que a gente está vivendo, é um alerta, eu acho que para a humanidade como um todo, né? Dizendo, ó, não dá mais para vocês viverem desse jeito, né? O mundo respondendo para a gente, né? Nós não estamos suportando essa forma que vocês estão se relacionando com a natureza, uns com os outros, né? Então, veja, como essa coisa ainda luta, né, na nossa atualidade para persistir, né? Quando a gente tem essas atitudes de negação do que está acontecendo, né? E de ficar não levando isso a sério. Então, veja como essa ordem ainda luta, né, para existir, e ao mesmo tempo o mundo dando uma resposta para a gente, né? Ó, vocês têm que mudar, vocês têm que fazer uma reforma social aí ampla para mudar esse jeito que vocês vivem, porque assim não vai rolar, não. O negócio está ficando ruim, né? Então, vejam, aí vejo, eu estava até numa live um dia desse vendo aí um professor dizendo o seguinte, né? Por exemplo, eu conversei com outras pessoas para saber a possibilidade disso, né? Ele discutindo o aquecimento global, né? O derretimento de geleiras. Vários e vários vírus que podem estar ali congelados que nós nem conhecemos, né? Então, veja, a nossa agressão no mundo e o mundo respondendo para a gente, né? Ó, vocês precisam mudar, né? Então, eu vejo muito nesse sentido, sabe? Eu vejo as pessoas, às vezes, discutindo a questão da pandemia, mas não discute o que eu acho que é fundamental, né? Que nós não podemos continuar vivendo como nós estávamos até ela, né? E o que nós vamos querer, né? Que é justamente o que Herculano coloca o tempo inteiro aí na obra, né? O reino, né? Que reforma social é ampla essa que nós queremos, né? Modificar, vamos colocar assim, né? A nossa forma de ser nesse mundo, né? Não só ser nesse mundo, mas porque também isso vai ter, né, influências depois, né? Nessa questão do interexistencial, né? Eu estava até estava aqui antes de entrar aqui com você, eu estava vendo uma live um tempo atrás, e aí um filósofo, acho que você conhece ele, o Alisson Mascaro, né? E ele fazendo uma referência ao existencialismo. Quando ele faz uma referência, eu disse, opa, peraí, porque eu lembrei do Herculano, lembrei da gente aqui, né? E aí, é o seguinte, ó, que para o existencialismo, né, essa corrente filosófica importante do século XX, né, eles diziam o quê? O verdadeiro afeto entre os homens não está entre eles se olharem, mas eles olharem para um ponto em comum, para um lugar. O nosso aqui lugar que nós estamos olhando seria o quê? Esse reino, né? Então, veja, a nossa fraternidade não é necessariamente a gente olhar um para o outro, mas é olhar para esse reino, olhar para esse lugar e buscarmos ir para esse lugar, né? Porque, veja só, se estamos olhando para um lugar em comum, é porque já temos essa sintonia. Então, a gente não precisa nem necessariamente estar olhando um para o outro, né? Mas colocando esse olhar em direção a algo que ainda não está aqui, né? Aí eu achei bem interessante, porque eu acho que isso se encaixa com essa questão do reino, né? Da gente olhar para isso e buscar, né? Desenvolvê-lo já aqui na Terra, né? Não precisar esperarmos, né? Fazer a nossa passagem, a nossa transcendência, a gente já começar a construir e viver de uma outra forma aqui, né? Isso.
O que eu considero muito importante na reflexão do Herculano e na própria reflexão espírita como um todo é que a necessidade, a construção dessa modificação social, né, dessa transformação social, ela se dá do ponto de vista de uma necessidade, de uma racionalidade, e não de algo ideal. Ideal no sentido de contraponto ao real, né? Então, é quase como uma perspectiva de necessidade mesmo, assim. Chega um ponto em que nós não temos mais como continuarmos a agir de determinada forma, porque já foi provado por A mais B que aquilo não nos beneficia em nada. Então, por uma questão de racionalidade, de necessidade, a gente precisa fazer a correção de rotas, né? Então, esse aspecto racional também é o que eu gostaria de destacar que o próprio Herculano traz. Então, talvez uma pessoa mais, como é que eu posso dizer? Talvez uma pessoa que, por ter se tornado tão racional, esqueça do aspecto espiritual, possa achar que o Herculano trabalha uma perspectiva religiosa demais. Quando ele faz essa análise do reino, quando ele faz essa análise do cristianismo ligado ao espiritismo, mas, ao contrário, o Herculano está colocando em prática toda a recomendação de Kardec a respeito da fé raciocinada. É uma fé que é capaz de dialogar com qualquer área do conhecimento, com qualquer perspectiva, né? Então, ele sempre, quando vai falar do reino, ele não pinta isso num quadro ideal, bonito e maravilhoso, como se fosse surgir do nada, mas sim de uma necessidade racional do próprio progresso humano, né? Então, essa é uma perspectiva também que é importante a gente citar dentro da própria obra do Herculano como um todo, né? Sim. Wilton, por favor, vamos lá. E aí, um comentário na página 13, o Herculano diz o seguinte: o chamado de uma nova ordem social está clamando no coração do mundo, e o mundo não pode deixar de atendê-lo, porque ele é um imperativo do progresso terreno, é uma lei maior do que as leis territórias dos homens. É a expressão da própria vontade de Deus. Então, talvez uma pessoa excessivamente filosófica possa estranhar, né, que ele evoque a Deus, que ele evoque a espiritualidade, mas essa é a relação necessária que o próprio Espiritismo nos ensina. É o meio termo. Não precisa você ser extremamente racional e nem extremamente espiritualista. Você pode equilibrar as duas coisas através da razão. É o que a gente poderia chamar de uma fé raciocinada, né? Isso. Ou seja, a religião sem a filosofia, sem a ciência, fica né, meio deslocada aí, né? Assim também como você colocou, né? Se a gente se apega demais à filosofia, à ciência, também acaba esquecendo esse outro lado. Então, buscar essa, vamos dizer assim, essa virtude aristotélica da prudência, né? Do meio termo, de buscar um equilíbrio aí, né? Eu tenho visto alguns movimentos dentro do movimento espírita progressista, por exemplo, tem um movimento que eu já observei que ele está muito longe de ser geral, certo? Ele é mais localizado. Mas, às vezes, me preocupa. É aquele movimento intelectual da pessoa acostumada a questionar tudo, e aí ela é espírita, mas ela só aceita ser espírita nessa perspectiva progressista da reflexão social, beleza. Mas aí ela passa a questionar, ela desenvolve o questionamento para um nível tão profundo que ela passa a questionar a Deus e aos espíritos. Aí alguém pode dizer, mas Lindenberg, Kardec diz que a gente tem que questionar os espíritos. Sim, mas estou falando de questionar tudo o que vem deles. É como se, num dado momento, tudo que vem do plano espiritual não nos serve mais. É como se a nossa intelectualidade tivesse atingido uma maturidade extrema, que as próprias obras psicografadas perderam importância, aquela mensagem que veio do plano espiritual não é mais relevante, que a prece não é mais importante, e assim vai. Aí é um movimento que eu considero perigoso, por quê? Porque leva essa racionalidade que o próprio Herculano ressaltou ao extremo, já vai para o outro extremo. Então, normalmente é aquela pessoa que questiona muito o movimento espírita hegemônico pelo excesso de religiosidade, e aí ela se encontrou no movimento progressista e vai para o lado extremo,
que é o excesso de racionalidade, né? Então, a gente precisa equilibrar essas forças, né? Porque senão a gente fica indo por pêndulo para um lado, para o outro, e a gente não consegue trazer, né, esse termo. É uma Exato. coisa ou outra, ou parece que não pode ser as duas, né? Ou vai para um lado ou para o outro, e você não consegue chegar no meio termo, como você está colocando, né? Acho que o Wilton quer falar alguma coisa aí. O Wilton, nossa voz da consciência. Eu queria só dar um pitaco aí meio leigo nessa conversa de vocês aí, bastante interessante. E a gente traz todo o ensinamento que quando a gente está aprendendo, a gente deve trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, e ver o que é que esse ensinamento pode melhorar a nossa própria vida e a vida do entorno, porque ninguém vive sozinho, né? Só quem vive sozinho é aqueles eremitas, mas de vez em quando fica doente, ele precisa de alguém para curar. Né? Mas, seguindo esse raciocínio, vendo as falas do Herculano, a gente não pode escapar, não tem como escapar da condição de lei do progresso, a transformação moral, a mudança pelo amor e não pela dor, a condição que Kardec coloca de que a evolução moral é uma consequência da evolução intelectual, que nos remete a raciocinar sobre esses pensamentos. E volto a falar do que a gente falou lá no começo da primeira parte da sua explicação desse livro, do seu raciocínio sobre esse livro. O reino na verdade, o reino que Jesus apresenta, é o reino que Herculano constrói. Ele vai construindo o raciocínio para nos mostrar que o único caminho que nós temos para chegar nesse reino é a melhora, como o Montalvão falou várias vezes, né? É o amor, a força do amor nos modificando de uma forma que a gente, como você falou também, passe a pensar como seres coletivos que somos. Se vivemos na sociedade, como é que nós podemos estar sadios numa sociedade doente? Né? Então, como é que nós vamos nos curar numa sociedade doente? Se nós também estamos doentes porque fazemos parte da sociedade. Por mais sãos que estejamos, continuamos doentes porque participamos na sociedade doente. É o que você acabou de dizer aí. Eu queria dar só essa, para trazer para dentro do convívio do cristianismo, da doutrina espírita, pensamentos de elevado padrão, como o que vocês estão discutindo aí. Tá bom demais. Valeu, Wilton. Perfeito. Valeu. Com a fala de Wilton agora, Lemberg, eu vendo, pelo menos, não sei aí, né? Mas aqui, pelo menos, a gente vê, eu acho que um sintoma dessa sociedade doente é que em cada esquina tem uma farmácia, né? Então, a gente vê a proliferação das farmácias, assim, ao quadrado, ao cubo, sei lá, né? Então, acho que é um sintoma, né, dessa sociedade doente, né? Isso. Exato. Tudo é um remédio. Cuidar dos efeitos e não da causa, né? Isso. E aí o que o Wilton colocou, né, a lei do progresso, né? É uma lei moral divina que não tem para onde a gente escapar, né? Ou vai, ou empurra para você ir, né? Então, de algum jeito, você, né, acaba indo, né? Acaba tendo que ir para esse progresso, né? Então, acho que é o que Herculano está colocando aqui nesse, né, esse chamado, essa nova ordem, né? Ou seja, essa lei do progresso empurrando, né? Ó, vamos, tem que ir. Não dá para voltar, não. Tem que seguir em frente, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí, né, que o Wilton acabou colocando também, né, lembrando aí dessa lei do progresso, né, que é como ele colocou, né, e não por acaso ele faz parte, né, vamos dizer assim, da codificação, né, no livro, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá Sócrates, Platão, né, Sócrates colocava, né, que nós temos duas pernas, a intelectual e a moral, então tem que haver um equilíbrio entre as duas, né, para que a gente possa caminhar de maneira mais suave, vamos dizer assim, né, não só desenvolvendo um lado, nem só o outro, né? Que a gente busque esse equilíbrio aí nesse andar, né? Que é o que você colocou, né? Nem ir só para o aspecto puramente religioso, místico,
nem ir para o aspecto só material, né? Uhum. Que justamente é o que Kardec vem ensinar, né? Fazer esse equilíbrio, né? Uma fé que não é mística, não é sobrenatural, mas é uma fé raciocinada, são fenômenos da natureza. E como fenômenos da natureza, nós podemos conhecer e podemos lidar com eles, né? Perfeito. Eu sempre me lembro, quando a gente fala a respeito desse ponto, eu sempre me lembro do capítulo 17 da Gênesis, quando Kardec faz a diferença entre as ideias progressistas e as ideias que ele chama de retrógradas. E ele exemplifica quais são as ideias retrógradas. Ele fala que todas as ideias ou sentimentos antifraternos, toda forma de preconceito, toda forma de apego, orgulho, egoísmo, sensualidade, avareza e etc, etc. Ou seja, todos esses sentimentos ou pensamentos nos afastam do progresso espiritual. Exatamente porque nos deixam ainda, nos deixa apegados a determinados padrões de comportamento e de forma de ver ao mundo que não consegue acompanhar o processo evolutivo. Trazendo para a nossa realidade, e falando um pouco mais do movimento espírita, que exemplos a gente poderia dar, por exemplo, para a gente compreender, como o Hilton falou, trazer para a nossa realidade, né? O espírita que é dedicado à sua doutrina, a doutrina espírita, faz todos os trabalhos do centro, mas que acha que as cotas são justas. O espírita que é a favor da cesta básica, mas odeia programas sociais que ajudam as pessoas pobres. Então, o espírita que reza pelo mundo naquele horário que, às vezes, existe a mobilização mundial, né, para fazer uma prece pelo mundo, né? Vamos nos reunir às 20 horas para orar pelo mundo. Ele participa, se emociona até, mas não suporta determinados grupos sociais e age com preconceito. Então, é claro que a mudança de perspectiva ela não se dá de uma hora para outra. Mas analisar se eu ainda estou fazendo isso me dá um bom termômetro para que eu possa avaliar até que ponto o espiritismo efetivamente está causando impacto na minha vida ou se está sendo algo apenas de que eu já me acostumei, algo que faz bem ali, mas que não transforma efetivamente. Né? É o que você colocou, né? Se você faz tudo, né? Você tem tudo isso aí, mas a sua verdadeira mudança você não fez, né? Porque no fundo você ainda continua contra tudo isso, né? Contra essas ideias, vamos dizer assim, essas ideias progressistas de respeito, né? À diversidade, a toda forma, né? De diversidade que possa existir, né? Porque não cabe a gente julgar, né? Então veja a questão da justiça, né? Eu estava lembrando aqui de um curso que eu estava assistindo no canal Paz e Bem, né? Sobre Jesus na história, né? E o professor colocou em um determinado momento aquela passagem, eu não sei, eu não lembro se está em Mateus, se eu não me engano é em Mateus, quando José recebe a notícia, né, de que Maria está grávida, e aí fica naquele dilema, né? Então veja, o que é que Jesus, né? O que é que o cristianismo, o que é que o Espírito exige da gente? Que é o que ele colocou como se fosse a mais justiça. Porque veja só, pelos costumes da época, se José tivesse abandonado Maria, ele estaria sendo justo. Porque a lei o permitia fazer isso. Mas veja só, ele não ficou com a justiça material dos homens. Ele foi além dessa justiça, né? Essa mais justiça, né? Não, ela está aqui, está comigo, vamos lá, porque a espiritualidade está dizendo que nós temos que seguir esse caminho, né? Então veja que não é uma justiça presa às questões materiais, né? Mas essa justiça, vamos dizer assim, transcendente, né? Que ele chamou de mais justiça, né? Essa passagem, se eu não me engano, é em Mateus, que está e também deve estar em algum outro evangelho, né? Mas se eu não me engano é Mateus, né? Colocando isso daí, né? Essa mais justiça, né? A gente não ficar preso a essas convenções somente humanas, porque na verdade as convenções que importam não são as humanas, né? São justamente essas leis morais, essas leis divinas que são imutáveis, que não se alteram e vão perseguir a gente, né? Aonde quer que a gente vá, né? Quantas injustiças não são feitas com o amparo da lei humana, não é? Sim. Wilton, aí... por favor. Sim, pode continuar. Não, pode seguir. Wilton, por favor. Pronto, segundo ponto que o Herculano nos traz.
Herculano sugere que os espíritas trabalhem pelo livre registro e apresentação de candidatos e chapas nas eleições, sem vínculo partidário. Ele percebia que o vínculo partidário gera obrigações que violentam muitas vezes a consciência dos candidatos e das pessoas envolvidas, inclusive dos eleitores, né? Como nós podemos analisar esses contextos políticos para além das questões partidárias? E aí você já deu até uma pista falando do conceito de política de Aristóteles, né? Que a gente pode trazer de novo para o debate. Como engajar as pessoas em uma compreensão política que não seja limitada a partidos e ideologias? Então, é importante a gente falar sobre esse ponto, porque, infelizmente, na pós-modernidade, essa lógica de política e partido parece que é uma coisa só, quando, na verdade, são duas coisas diferentes. Então, a gente precisa resgatar a política dos contextos partidários, porque política é um conceito bem mais amplo, né? Porque então, como é que a gente poderia analisar? Eu posso tomar partido sem ser partidário, né? Isso. Porque, olha só, eu estou tomando partido do quê? Da justiça, do amor, da caridade. Né? Então, veja só, na sua época, quando Jesus vem anunciar o reino, ele se coloca contra aquela sociedade, vamos dizer assim, né? Ele é uma espécie de negação daquela sociedade, né? Isso. Só que, ao mesmo tempo, ele toma partido. Ele não se esquiva das polêmicas, né? Ele apenas consegue, né, dar um nó da cabeça daqueles que querem o pegar, né? Então, ele consegue dar esse gatilho, né? Ou seja, ele está tomando partido sem ser partidário, porque ele não toma partido de nenhum lado, porque o que ele quer inaugurar é o amor, que todos se amem, judeus, né? Romanos, os fariseus, então que todos possam se amar, né? Então ele está exigindo muito mais do que acho que aquelas pessoas estavam, né? E acho que até nós ainda estamos, num certo sentido, né? Prontos nesse exato momento para dar, né? E é como o Kardec coloca, né? Quem é o melhor espírita? Aquele que se esforça mais, né? Aquele que vai buscar mais esforço para trilhar esse caminho, né? Então, para eu tomar partido, eu não preciso ser filiado a um partido político, que foi o que você retomou aí, né? A questão da política em Aristóteles. Eu digo, por exemplo, aos meus alunos que eles fazem política 24 horas por dia. Porque eles negociam com os pais, negociam entre eles. Então, veja, eu não preciso estar afiliado a um partido, a nada, a uma ideologia, para me posicionar dentro da sociedade, para aquilo que você trouxe lá de Platão, né? Para aquilo que é justo, né? Para que essa cidade seja justa, né? E que é a finalidade, vamos colocar assim, também do reino, né? A justiça na terra, né? Que aí eu lembro, né? Kardec pergunta aos espíritos se a desigualdade social é algo natural, vamos colocar assim, natural aqui, entre aspas. Os espíritos vão responder o quê? Não, vocês é que criaram. Se nós, quem criamos, quem vai resolver? Nós. Né? Exato. Então, buscando o quê? Justamente o amor, a fraternidade, né? Essa convivência mais harmoniosa entre as pessoas, né? Independentemente da ideologia, daquilo que cada um defenda, né? Mas que a gente saiba conviver, né? Nesse respeito amoroso entre as diferentes opiniões, né? Então, acho que isso é fundamental, né? E o que é engraçado, porque se você for ver, Marx não defendia uma ideologia, já quem está aqui no reino, né? Ele era contra a ideologia, né? O que é que ele propunha no lugar da ideologia? A ciência, né? Então, o que é que o espiritismo está propondo para essas ideologias, vamos colocar assim, se eu posso falar isso, religiosas, do sobrenatural? A própria ciência, a própria religião, vamos dizer assim, como ele define o espiritismo, né? Esse cristianismo da era moderna, né? Baseado aí na racionalidade, né? Então, veja, ele não está propondo uma ideologia para o lugar, ele está propondo essa nova forma de a gente compreender, como você falou, né? De tantas vezes a gente fazer a crítica a determinadas psicografias, aí parece que nenhuma serve, né? Isso. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Esse meio termo, esse equilíbrio, né? E eu estava conversando com um colega um dia desse, né? Ele colocando o seguinte, eu não sei se tem aí, né? Perto de vocês, mas aí, alguns mandatos coletivos, né? Que não é uma... eu não sei porque a legislação não permite isso aqui no Brasil, né? Mas você tem aí algumas pessoas que têm os mandatos coletivos, que não é uma pessoa só, né? Isso. Tem que ter aquela pessoa pela lei, né, para poder ser eleita, mas é um mandato coletivo. Eu acho que isso
em termos assim do nosso cotidiano, em termos práticos, pode ser uma saída a essas questões, sabe? Esses Uhum. mandatos mais coletivos, né? Essa coletividade pensando junta, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito de um comentário aqui da Leide. Nós não gostamos de partidos, gostamos de unidos. Gostei desse comentário. Inclusive, eu ia até comentar que o pessoal hoje tá tão calmo, quase ninguém comentou ainda, quase ninguém perguntou. Meu povo, não fiquem tímidos não, tá? Mas Nosso amigo... Alan Sérgio colocou aí nessa famosa expressão de Dom Helder, né? Quando eu Isso. dava a cesta básica, né? Quando eu ajudava, diziam que eu era caridoso, mas quando eu perguntei o porquê da pobreza, né? Aí me taxaram Isso. de comunista, né? Quando eu comecei a questionar, né? Isso. Bem lembrado aí, né? A Que é, figura do Dom Helder. que é exatamente aquela questão da pessoa que é a favor da caridade material, mas que quando tem uma política mais ampla de ajudar as pessoas na pobreza, na miséria, a pessoa é contra, se incomoda, acha que é um assistencialismo piegas. A gente, na semana passada, a gente estava estudando o Ágora, a gente faz todo o estudo toda quinta-feira, e o eixo de promoção social, porque o Ágora é dividido em 5 eixos. O eixo de promoção social estava apresentando um texto, né? Porque os eixos apresentam para que todos fiquem alinhados com o que está sendo trabalhado. E essa questão da assistência que o Alan colocou é incrível como a assistência se reduziu à caridade material. Mas, nesse estudo, a gente analisou tantas possibilidades de atuação da casa espírita para ampliar essa assistência social. Por exemplo, ter um conjunto de informações que a casa poderia oferecer para as pessoas que participam dos projetos sociais, informações básicas sobre direitos, sobre acesso a determinados programas sociais, sobre como se cadastrar, como pleitear, o que você pode conseguir de ajuda material, né? A gente vive num país que não conhece os seus próprios direitos. Então, já seria uma forma da Casa Espírita dar uma contribuição a mais do que a caridade material. Algo que também foi falado nesse estudo. Voluntariado especializado em determinadas áreas que pudessem também orientar as pessoas. Medicina, direito, psicologia, psiquiatria. Eu que faço um projeto de saúde mental, espiritismo, nesse meio tempo que eu faço o projeto, eu já conversei com diversos psicólogos, psicanalistas. Eles acham lindo o projeto, mas na hora de se voluntariar ainda não aconteceu. Né? Então, onde é que estão as diversas profissões? Onde é que elas estão na casa espírita que elas não conseguem oferecer um atendimento especializado de orientação às pessoas? Né? Então, já seria também uma outra forma. A gente falou de outras possibilidades, como parcerias público-privadas, ofertar cursos, enfim, teria aí um leque grande de ações que poderiam ser feitas além da cesta básica, que ela tem a sua importância, obviamente, a fome não espera, né? Mas poderia ter uma outra perspectiva muito mais ampliada. Você quer comentar essa parte da promoção? Não, eu tava dando uma olhada aqui no comentário, né, que a Alan Sérgio colocou aqui, né, a promoção social mais adequada do que a assistência, né? Porque quando a gente fala em assistência, parece que vem logo na nossa cabeça o assistencialismo, né? Isso. E aí os assistentes sociais ficam meio chateados quando a gente faz esse tipo de brincadeira com eles, né? Ah, vocês só fazem doar a cesta básica, né? Que é o que você está colocando aí, né? E eu estava lembrando aqui que não é só essa caridade material, né? Mas é como você colocou aí, esse trabalho, por exemplo, que você faz, né? É de saúde mental e espiritismo, né? Eu estava lembrando naquela obra de Herculano, A Mediunidade, quando ele fala do pão nosso da mesa mediúnica, né? Que é a caridade também. Só que não é a caridade material, né? Mas é a caridade, vamos dizer assim, no sentido mais espiritual da palavra, né? Tanto para quem está aqui, quanto para quem está, né, no outro plano e está precisando também de ajuda, né? Então, eu acho que o problema da palavra caridade é que ela ganhou, às vezes, um tom tão pejorativo que quando a gente fala em caridade, a gente pensa logo em assistencialismo e não consegue ampliar, né?
E temos que lembrar, eu sempre reforço isso, né? Que na lei moral está o quê? Justiça, amor e caridade, né? Ou seja, o amor e a caridade é uma consequência da justiça. E o que é justiça? Eu fazer com o outro, né, o que eu quero que faça para mim. Ou, melhor, né, não fazer com o outro também o que eu não quero que seja feito comigo, né? Então, isso vai desembocar no quê? No amor e na caridade, né? Nesse sentido mais amplo, não apenas, como você colocou aí, de doação da cesta básica, né? Ou de quando você vai doar, tem que forçar a pessoa a assistir a palestra, ou coisas nesse sentido, né? Terrível. Mas fazer um trabalho, uma concepção mais ampla aí, porque como você falou, e você falou, e aí lembrei de Betinho, né? A fome não espera, né? Quando ele lança aquela campanha Natal Sem Fome, a intenção dele é que aquilo não se repetisse, né? A intenção dele era o quê? Mostrar que era possível tratar a questão da fome, se todos nós quiséssemos. Mas é como você falou, as mais diferentes profissões, na hora do engajamento, aí tem aquele, opa, não posso, não tenho horário, então começa, né? A consciência chegou aí de novo. Nossa consciência. Pode continuar, tá gostando aí, tá bom demais. Eu só queria trazer aqui um exemplo clássico, né, de assistencialismo e promoção social, como nosso irmão aí, o Alan, tão bem falou. Talvez algumas pessoas criticam mesmo, até por incompreensão ou por desconhecimento, o programa assistencialista que nós conhecemos como Bolsa Família. Não é? Pessoas criticam, está criando uma ruma de vagabundo, ninguém quer mais trabalhar, agora o cabo para vir fazer uma limpeza no meu terreno, antes era 100, agora só vem por 500 e tal, né? A gente escuta muito isso. Não dá mais para ir no interior buscar uma menina para vir cuidar da minha casa, aqui eu vou dar comida, colégio e tal, não dá mais, né? Um dado só para a gente fechar o ciclo desse projeto, né? Não existe um cartão de Bolsa Família expedido em nome de homem. Não existe. É proibido. Nenhum homem recebe cartão de Bolsa Família. A exceção se for viúvo e tenha os filhos pequenos que ele crie, né? A obrigatoriedade da presença, da lista de presença, vocês são professores, sabem disso, na sala de aula. Então, eu vou contar um causo para ficar interessante aqui para nós. A gente sempre praticou e gosta de praticar a caridade, levando... Agora não, as pessoas não sabem. Há alguns poucos anos atrás, morria uma criança a cada 10 minutos de fome no Brasil. Bem pouquinhos anos atrás, não é muito não, bem pouquinhos. A pessoa se esquece, mas não se lembra daquela capa da vez do menino dizendo que ainda bem que eu não tenho que comer calango hoje. Né? Nós íamos distribuir cesta básica na periferia da cidade, que é a região metropolitana, e sempre a gente passava na casa de um pessoal, uma família, que era uma senhora e 6 filhos, salvo engano, na escadinha. O marido tinha ido-se embora, bem aqui pertinho, não era longe não, depois do Penedo. O marido tinha ido-se embora para o sul, em busca de ganhar o dinheiro, e a família passava fome lá, os meninos. E a gente ia lá, aí dava uma cesta, era a regra dar uma cesta para ela. Eu fazia que ia, dava uma, arrodeava para colar e dava mais uma. Meio que escondido, me roubava uma cesta e dava para ela, porque eu vi que uma cesta só não ia dar para a família toda, né? Então, toda a vida eu fazia questão de levar algo a mais para ela, para poder, né? Para não crescer demais a história. Certa feita, nós chegamos lá, e chegou, Dona Maria, cadê os meninos? Tem nenhum aqui. Não, meu filho, estão tudo na escola. Eu digo, mesmo, Dona Maria? Como é que eles vão para a escola? Não, o carro vem pegar de manhã cedo e vem deixar de noite. Eu digo, é mesmo, Dona Maria? Corra boa, mas vamos entrar aqui, meu filho, vamos tomar um cafezinho. Eu digo, opa, a coisa melhorou muito. Aí foi lá, fez questão de dar um cafezinho para nós, aí fomos deixar a cesta básica, ela olhou assim para nós, meu filho,
faça o seguinte, dê para alguém que precise mais que eu. Deus mandou um anjo, e esse anjo pega meus filhos aqui de manhã todo dia, dá o café da manhã, dá a merenda, dá o almoço, dá o banho, dá a merenda de tarde, e os meninos ainda trazem comida de noite para janta. E eu ainda recebo um dinheirinho por cada um que está na escola todo dia. Uhum. Aí, meu amigo, eu olho assim e encho o peito de ar para dizer para as pessoas que criticam o assistencialismo necessário, aquele da cesta básica, a fome não espera, do colar, e não percebem a grandeza da situação de transformação social, né? A transformação social, que é a grande caridade. Não é o prato de comida, o prato de comida é ali o alento, é a salvação, meu amigo. Só sabe a dor da fome quem passa por ela. Por isso, não critiquem esse tipo de trabalho. Mexe nos meus calos, porque ainda hoje a gente faz a mesma coisa. Nós temos uma comunidade aqui, perto do Lindenberg, sabe que a gente adotou e dá a cesta básica, faz lá o evangelho, então o pessoal gosta e tudo, faz a festa quando a gente vai lá, mas a gente vai aqui, pega aqui o meu carro aqui, sai para o meio do mato aqui, não, e chega perguntando quem está passando fome aí, para dar uma cesta básica. E só quem sabe, meu amigo, é quem está vendo, né? Lá no apartamentozinho na beira-mar, que você conhece a dificuldade que está acontecendo agora, nesse momento, no nosso Brasil. O agravamento da fome no Brasil está voltando a 30 anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás. E é preciso uma atitude. Seja assistencialista, seja o que for, é preciso fazer alguma coisa. E é isso que nós estamos fazendo agora. Tentando, né? Esclarecer já é uma grande ajuda, né? Me perdoe aí o desabafo. Não, imagina. É isso mesmo. Quem critica o Bolsa Família normalmente não conhece ou não quer conhecer, né, os dados do próprio programa. Porque os dados do Bolsa Família não são apenas dados financeiros. São dados, por exemplo, de acompanhamento do nível educacional das pessoas. Tem questão da saúde envolvida também, né, Lindenberg? A pessoa tem que estar com a carteira de vacinação em dia da criança. Fora isso, uma vez eu estava dando aula com um professor, colega de redação, e ele pegou os dados de pessoas que deixaram voluntariamente o programa. Eu lembrei quando ele colocou esse exemplo aí da moça, não precisa me dar mais a cesta básica não, dê para outra pessoa, porque aqui já estou conseguindo me virar, né? Então, são a casa de 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas que, ao longo do tempo, deixaram o programa voluntariamente, porque conseguiram melhorar de vida, né? Então, a gente às vezes fica só nessa questão, né? É assistencialismo e tal, e não tem, né, essa visão mais ampla, né? Obviamente, como o Wilson colocou aí, né? A fome não espera, como você também já tinha dito, né? Então, tem que ter a cesta básica, tem que ter, não tem que deixar de ter, né? O problema é quando a gente para só nisso. Como o Alan que colocou aí, né? Aquela questão, né? Quando a gente começa a questionar a causa da pobreza, é que começam os problemas, né? Quando a gente quer acabar com a pobreza, né? Que não precisa mais de um programa assistencialista, de dar a cesta básica, né? A gente quer dar esse passo seguinte, né? Temos que sim continuar dando a cesta básica, mas queremos o passo seguinte, que a pessoa não precise da cesta básica, né? Perfeito. E o Bolsa Família também não é um programa apenas de... Vou bater palma aqui para você falar. O Bolsa Família também não é um programa só de transferência de renda, né? Ele está tão vinculado a diversos outros programas que ele colabora para a saúde, como você falou, para a educação. Tem dados muito interessantes que acompanham a vida do aluno que recebe o Bolsa Família, do fundamental até o ensino médio, e faz uma comparação entre os alunos que recebem e os alunos que não recebem, né? Para a gente ter uma ideia do impacto que o programa teve também na própria vida educacional do aluno. No Brasil, uma forma de combater a pobreza eficiente ainda é a formação educacional. Então, quanto mais você avança na formação, mais possibilidades você tem de ter uma vida mais digna, né?
Agora, por exemplo, tem países que ter nível superior é uma escolha. Não é tão necessário, porque você já tem acesso a diferentes outras formas de trabalho que o nível superior é só um complemento, é só um detalhe, né? Então, é ampliar a perspectiva. Me parece que, às vezes, o brasileiro, eu não sei, assim, explicar todas as causas, mas é como se o brasileiro se incomodasse, efetivamente, com as políticas sociais, mesmo que sejam para ajudar a vida das pessoas. Então, diversos países fazem programas de transferência de renda, mas se o Brasil fizer, é uma confusão. Diversos países fazem financiamento para bolsas de estudo, mas se o Brasil fizer, é uma confusão. É algo para a gente estudar do ponto de vista filosófico, histórico, sociológico. Por que aqui parece que tem tanta resistência em relação a isso, né? Eu estava discutindo com os meus alunos um dia desse, Francis Bacon, né? Quando ele coloca que para você ter um projeto de pesquisa sério, você tem que ter incentivo, né? Ele mesmo, veja há quantos, né, quantos séculos atrás aí, né? Francis Bacon colocando, né? Que você tem que ter um projeto de pesquisa, tem que incentivar e tem que ter um permanente contato entre os diferentes cientistas no mundo inteiro. Sim. E isso sabe por quê? Como é que a gente vai ter esse contato? Bolsa, né? Porque a gente sabe que às vezes do próprio bolso é complicado você manter uma estadia fora, né? Para você ter esse contato, né? Então, eu só digo sempre aos meus alunos o seguinte: o Brasil tem a sua estrutura social, dois pilares básicos que provocam tudo isso, que é a questão da escravidão, que a gente não resolveu até hoje, você falou aí das cotas, né? E a questão da sociedade patriarcal, esse machismo. Eu acho que esses dois pilares, pelo menos se a gente for pegar aqui o Brasil, né? São dois pilares fundamentais aí que a gente tem que reelaborar isso, desconstruir esses pilares, para que a gente possa, vamos dizer assim, trazer o reino para aqui, né? Essas duas questões são muito marcantes, pelo menos na nossa sociedade, né? Não quer dizer que em outros lugares seja essa mesma coisa, tá? Mas aqui no Brasil isso é muito, muito forte. Tem até um documentário, não sei se já foi lançado, estava para ser lançado, que o nome era o seguinte, Aqui Não Entra Luz, que faz referência aos quartos de empregada doméstica, e fazendo essa referência entre Casa Grande, Senzala, e essas questões de hoje em dia ainda, né? Então, se você for ver, a maior parte dos empregados domésticos, mulheres, negras, fazendo o quê? O que os seus antepassados faziam, cuidando das famílias brancas, né? Então, veja como isso ainda é muito forte e que a gente precisa resolver esse problema para a gente poder, né, resolver essa situação, né? Pelo menos diminuir essa desigualdade social que é tão marcante, né? Com o fim, entre aspas, bem entre aspas, com o fim da escravidão no Brasil, o fim, né, entre aspas, os grandes fazendeiros, detentores de escravos e a classe privilegiada, efetivamente, ela foi indenizada, né? Assim, duas coisas que impactaram terrivelmente para o estabelecimento de uma camada pobre da sociedade lotada de pessoas negras. A invisibilização, né? Então, quando é assinada a Lei Áurea, a branquitude recebe uma indenização vultuosa em relação ao fim da escravidão, entre aspas, né? E a classe trabalhadora que foi absorvida, assalariada, de forma assalariada, foram os imigrantes europeus. Então foi quase que como uma vingança. Tudo bem, vocês agora vão ser libertos, mas nós vamos contratar agora o branco europeu que está vindo para o Brasil. E aí foram financiados diversas remessas, né, de europeus que vinham para cá, e eles foram os contratados. Então você, obviamente, que isso empurrou, né, a população negra para a pobreza, para ter menos oportunidade. Aí uma pessoa que abre a boca para dizer que é contra a cota, ou ela não conhece a história do país, ou ela finge que não conhece. Porque isso está... Que a gente não precisasse das cotas, né? Mas, infelizmente, por conta da nossa estrutura, não tem outra... Porque eu participei aqui em Sergipe, uma vez, de umas discussões para implementar aqui na Universidade Federal de Sergipe, aqui o sistema de cotas, né? E, veja só,
era uma coisa tão alarmante, porque se você pegar a educação básica, ensino médio, 80% mais ou menos dos alunos estão na escola pública, 20% na rede privada. Quando você chega na universidade, principalmente, aí eu estou falando dos principais cursos, né? Daqueles cursos onde essa massa da população não tinha acesso. Era praticamente o inverso. Isso. Né? 80% de pessoas da rede pública, 90%, sei lá, e uma pequena parcela dessa população. E como você falou aí anteriormente, né? A educação é um processo extremamente importante para o estabelecimento, que Herculano está mostrando isso aí, do reino. Né? Isso. Ou seja, para que a gente possa, através da educação, se reencontrar com nós mesmos. Né? E que a gente possa levar isso para quem está ao nosso redor, né? Para que isso possa se espalhar de uma maneira mais efetiva. Né? Então, você pegava os dados assim, você dizia, pô, eu sabia que era tão desigual, mas não sabia que era tanto, né? Você se choca, assim, né? Porque você sabe que tem a desigualdade. Mas quando você, às vezes, pega os números frios assim, aí você vê, né, o fosso que existe, né, entre esses dois países, vamos dizer assim, né, dentro de um país só. Né? Até em cursos que não são tão concorridos, a minha primeira graduação, que foi em filosofia, né, não é tão concorrido, não é concorrido. Quando eu entrei, a minha turma, no primeiro dia de aula, nunca vou esquecer, dos 40 alunos, apenas 5 de escola pública. E eu era um desses 5. O restante, todos de escola particular. Você vê, né? Filosofia, né? Você falou assim, que é fácil de entrar, mas é difícil de sair, né? E tome difícil nisso. E aí você vê, né? Num curso como filosofia, né? Que seria, na nossa cabeça, natural o quê? Mais estudante de escola pública. Né? Eu dou aula aqui em rede privada também, e, cara, você vê assim, que tem crianças que chegam no ensino médio nessa escola, que estão estudando desde o maternal junto, e entram juntos na universidade. E parece que não. E justamente, né, não tem contato com essa diversidade, né? Que é justamente fundamental, né, para a construção dessa nova sociedade, como o Herculano está colocando aí, né? Não tem nada de partidário, não tem nada disso, né? Mas é uma questão social, né? Como você colocou, relembrando aí que eu tinha falado de Aristóteles, né? Se você fosse falar para Aristóteles essa liberdade individual, ele não ia saber o que você estava dizendo. Porque ele só tinha sentido a liberdade se Apolos dele fosse livre. Se Apolos não fosse livre, não tinha sentido para ele a liberdade. Eu acho que é isso que falta para nós, né? Só tem sentido eu ser livre se os meus irmãos que estão comigo também forem livres, né? Aí eu estava lembrando de uma carta de Paulo, que é a única carta que ele escreve para uma pessoa, né? Que ele devolvendo um escravo, né? E aí esse devolver o escravo, mas é dizendo o quê? Para o seu senhor, ele como se fosse eu. Você está recebendo ele de volta, mas você está recebendo a mim. Então você imagina isso naquela sociedade da época, né? A pessoa receber, né, esse escravo fugido, tendo que tratar como se estivesse recebendo Paulo, né? Ele diz, eu sei que você vai fazer isso. Né? Não estou pedindo nada demais para você, né? Então você imagine isso hoje em dia, né? Não exatamente com a escravidão, mas a gente receber, né, essas pessoas como se fossem nossas irmãs, né? E não é à toa, né, que Jesus, eu digo que ele não morreu, né? Que ele foi morto, né? Ele foi morto. Justamente por conta dessas questões. Tratar todos como irmãos, como iguais, né? Wilton, por favor, volta lá. Questão 3, para a gente comentar. O mundo precisa transformar-se, sua ordem atual é injusta e bárbara, materialista, baseada no instinto de competição e não no espírito de fraternidade. A gente até já comentou, né? Você quer comentar alguma questão ainda sobre essa parte? Não, acho que dá para a gente prosseguir aí, né? Tentar abordar outras questões. Tranquilo. Wilton, passa por favor. Pronto. O que podemos comentar a partir do seguinte pensamento do Herculano? Não devemos envolver o espiritismo na luta em glória da política. Seria cometermos um erro amargo, de tristes consequências. Mas não devemos também permitir que os espíritas continuem transviados no terreno político, servindo muitas vezes aos interesses de grupos antagônicos. Esse parágrafo foi escrito em 1946, mas parece que foi no passado, né? Herculano escreveu isso hoje, né? Acho que
você que faz psicografia, né, acabou de receber aí do Herculano essa mensagem, né? Sim. E é o que a gente estava discutindo aqui, né? Não tem Uhum. como o pensamento espírita, não tem como o espírita que compreende Kardec, obviamente, né? Não ser progressista, né? Porque tá Uhum. lá, né? É muito claro nas obras, né? Seja no Livro dos Espíritos, nos livros dos Médiuns, no Evangelho, né? No Céu e Inferno. É muito claro essa postura, né? Que o espírita tem que ter perante, né? As questões do nosso cotidiano, né? E às vezes a gente acaba trabalhando o quê? Para o que é antagônico a nós, né? Exato. A gente acaba ficando fazendo arminha, né? Ou coisas do gênero, né? Porque eu não entendo uma coisa que possa ser mais contraditória do que esse espírito progressista do espiritismo, Uhum. do que a arminha, né? Eu não Exato. entendo se Jesus andaria armado, né? Alguma coisa do Arminha, gênero. discurso de ódio, discurso de Isso, separatividade, isso. xenofobia, né? Que é a violência física, né? E a violência Uhum. simbólica, né? Da Uhum. linguagem e tudo isso que está presente no nosso cotidiano, né? Então a gente Uhum. acaba servindo para o antagonismo, né? Isso. Então o cristianismo que veio com essa proposta de libertação acabou se aliando ao Estado, se tornando religião oficial do Estado e se viu o quê? Ao seu antagonismo, né? Uhum. Então, e a gente vê muito claro isso hoje em dia, né? Acho que vocês, com a vivência muito maior do que eu aí dentro do movimento espírita, percebem isso, que setores dentro desse movimento também acabam contribuindo de alguma maneira para esse papel, né? Uhum. Um amigo meu costuma dizer que existem esses pêndulos, né? Para um Uhum. lado, com o radicalismo para um lado, depois para o outro. E a gente não Sim. consegue chegar ao meio termo, aquilo que você estava colocando, né? Da religião e do materialismo, né? E a gente não Sim. consegue criar um caminho do meio aí, vamos dizer assim, né? Uhum. Nem para um lado, nem para o outro, né? Sim. O nosso amigo Alain diz o seguinte, ó. Bezerra de Menezes alforriou escravos que tinha sob sua tutela no Império Católico Brasileiro, né? Imagina uma personalidade como o Bezerra de Menezes, de tudo que a gente conhece da história dele, eu não estou nem colocando como espírito, né, das obras psicografadas, mas da Ocupou gente cargos públicos importantes, né? isso, do que a gente conhece dele como pessoa encarnada, né? Imagina ele, alguém em sã consciência consegue imaginar o Bezerra dizer assim: não, eu não vou aforrear os escravos porque eu sou espírita e eu não tenho que estar preocupado com as questões sociais. Assim, seria no mínimo muito difícil de entender isso, né? E o Bezerra fez a alforria não foi só devido à lei, né? Foi antes, Sim, né? sim, Esse pequeno detalhe. Não foi nem por uma questão só, não foi nem por uma questão da força da lei, foi por uma questão de consciência, sim. né? Porque, Então, como é que se diz? Kardec pergunta aos espíritos, né? Aonde é que está inscrita as leis de Deus? Na consciência do homem, né? uhum, Então é uma questão de exato, consciência, né? De tomar isso aí, né? exato. Olha, a nossa voz da consciência diz o seguinte: existe espiritismo fora do movimento espírita, graças a Deus. Graças a Deus que Providencial, né? existe. Isso é providencial. Wilton, passa para o próximo, por favor. Questão 5. Como envolvermos o espiritismo no torvelinho dos ódios e disputas mesquinhas da vida política? E aí eu fiz o comentário, né? Esta pergunta o Herculano lhe faz no sentido de questionar o partidarismo do espiritismo, né? E como podemos analisá-la levando em consideração a realidade brasileira, né? Então a gente viu, em 2018, um afunilamento, acho que na verdade antes, né? 2016 começou a afunilar de forma mais forte, um partidarismo presente dentro do movimento espírita que ganhou um corpo gigantesco. Então a gente tem mais de 1 milhão de espíritas que votaram neste atual governo, numa perspectiva, na Arminha, né? Em uma perspectiva de discurso de ódio, falta de projeto de governo robusto e bem elaborado, porque em nenhum momento foi apresentado um projeto de governo, né?
e todo esse discurso que a gente vê violento, o discurso simbólico, ou até mesmo direto, né? E aí, antes de passar para ti, eu queria só comentar o seguinte: o movimento espírita brasileiro ele não faz jus a dois dados catalogados pelo IBGE sobre ele. Eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou. Das religiões presentes no Brasil, o espiritismo é catalogado como uma religião. O movimento espírita é o que tem a melhor formação acadêmica, com mais pessoas com graduação, mestrado, doutorado, especialização, e o movimento que tem a melhor renda per capita de todos os movimentos religiosos. E a gente não faz jus a esses dois dados, porque, em tese, nós teríamos mais mecanismos de estudo, mais acesso à informação, e, pelo visto, nos últimos anos, misturando, como diz o Herculano, o espiritismo com esse torvelinho, né, da vida política, acabou dando esse resultado grotesco que a gente hoje está vivenciando, né? É porque a gente, né, Lindenberg, a gente pode ter esse conhecimento, vamos dizer assim, intelectual, né? Mas não vem acompanhado do desenvolvimento, vamos dizer assim, moral, né? Que até o Wilton colocou nessa questão do desenvolvimento intelectual com a moralidade, né? Então, talvez, eu fiquei pensando isso um dia desse, acho que eu vi você comentando isso em algum lugar, né? Não sei se foi no nosso estudo, não lembro, não sei se foi você também, e eu fiquei pensando, rapaz, mas não é o grande mal do espiritismo, né? Tá concentrado demais nesse conjunto da população brasileira, né? Talvez possa ser um grande problema, vamos dizer assim, uma grande virtude ter pessoas mais intelectualizadas com acesso ao conhecimento e ao mesmo tempo, né, esse outro lado, né? Porque parece que esse desenvolvimento intelectual não acompanha, né? Esse desenvolvimento social mais amplo, né? Eu lembro uma vez a professora Malina Chauí, quando ela fez uma fala sobre a classe média, e ninguém entendeu a fala dela, né? Não era exatamente a classe média, mas era a mentalidade da classe média, que não tem a ver com esses dados do IBGE, necessariamente, né? É o sentido de classe média, mas no sentido clássico das reflexões sobre classe social e essas questões, né? É justamente essa mentalidade. Qual é a mentalidade, vamos dizer assim, dessa classe média brasileira? Tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? É a escravidão, é o machismo, é essa violência, né? Então, porque até Gessé coloca nos livros dele, né, Gessé de Souza, que como é que a classe média consegue se diferenciar dos pobres? Porque se acha moralmente superior, né? Se acha, né? Então acaba tendo esse discurso de ódio, né? Aí é contra cotas, é contra qualquer política que possa aproximar esses pobres, né? Essa classe trabalhadora, vamos colocar assim, deles, né? Então acho que pode ser uma grande vantagem, mas que também vira uma desvantagem, eu acho, para o espiritismo de uma maneira geral, né? Porque acaba vendo essa mentalidade, né, impregnada nas pessoas, né? Mas que o espiritismo seria um grande contraponto a isso, né? Mas parece que a pessoa só lê, né? Não consegue introjetar isso, né? Que isso faça parte da sua subjetividade, vamos dizer assim, né? O nosso confrade Salomão Benchaia fez uma postagem, eu acho que foi sábado, foi domingo, pelo menos eu só vi no fim de semana, talvez até tenha sido antes, em que ele questionava por que há espíritas que apoiam o bolsonarismo. E aí as pessoas que estão nos assistindo, prestem bem atenção no conceito que eu estou falando. Eu estou falando bolsonarismo, certo? Que por mais que esteja ligado a uma pessoa, não é só uma pessoa. É um conjunto de ideias, né? Que diversos estudiosos das ciências humanas já perceberam que é um corpo ideológico próprio, por isso esse nome. E aí ele fez essa reflexão no sentido de o espírita que apoia o bolsonarismo, ele também apoia por tabela todo o discurso de ódio e o comportamento, por exemplo, inconsequente no meio de uma pandemia. Isso só para dar o exemplo mais atual, né? A postagem, eu olhei hoje, ela está com mais de 400 comentários. Desses 400 comentários, a quantidade de comentários veiculando discurso de ódio, ofendendo. A pergunta que ele fez na postagem foi uma pergunta simples. Ele não estava ofendendo ninguém, ele não estava falando mal de ninguém, ele apenas fez uma reflexão.
E aí vem toda aquela turba carregada de ódio, como a gente já bem conhece, né? Destilar o seu ódio numa postagem. E muda a reflexão ética para uma perspectiva pessoal, que é outra ilusão do indivíduo. Você não entende que a reflexão que a pessoa está fazendo é uma reflexão ampla da sociedade. Aí a pessoa toma para si, como se fosse uma coisa direcionada para ela. Ou, se ela não toma para si, ela sai em defesa do indivíduo presidente. Como se o indivíduo presidente não pudesse ser questionado, mesmo ele sendo presidente. Uma coisa que a esquerda faz, e às vezes eu acho que ela faz até demais, é questionar, inclusive, quem está no poder, mesmo que ela tenha apoiado. Porque existem questões que são básicas para o atendimento à população, à sociedade. Existem projetos que são mais humanitários, outros não. Então a esquerda já tem essa tradição de questionar quem está no poder, independente de quem seja. Me parece que a direita, ou a extrema-direita, melhor dizendo, a extrema-direita, ela faz uma defesa pessoal e não uma defesa em prol do bem-estar. Aí as pessoas, frente a uma postagem como essa, elas tomam ou para si ou para fazer uma defesa pessoal do presidente. Ou seja, passa a ideia de que não importa o que aconteça, eu estou com o presidente. Será que a reflexão social se resume a você defender uma pessoa em detrimento do seu país? Em que mundo, em que perspectiva isso é razoavelmente aceitável? Né? Então, é muito difícil de entender. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, nessa questão de política, não exatamente como partidário, como o Herculano está colocando aqui, né? Mas política como visando o bem comum, né? Sim. Essa melhoria da vida para todos, né? Eu tenho um professor que ele diz o seguinte, ó, política não se faz com o fígado, se faz com a razão, né? E eu acho que é bem isso, tá? Só que a gente vive num momento assim, de tanta irracionalidade, né? Você falou aí, Kardec, se eu não me engano, foi com a questão, eu não sei se foi epidemia de cólera que teve na época dele, e o que é que os espíritos disseram? Siga o conselho da ciência. Siga a ciência, cumpra as restrições sanitárias, cuide do seu corpo para você não se colocar em perigo à toa. Tudo isso ele disse na Revista Espírita. Ou seja, como eu estava dizendo, parece que também foi escrito hoje, né, para os tempos atuais, né? Com esse terraplanismo, com essas maluquices que existem por aí, né? Cada vez eu acho que fica complicado a gente lidar com determinadas pessoas, sabe? Mas a gente tem que praticar, né? O que nós colocamos, né? O amor, a caridade, temos que tentar, né, entender. Porque eu até consigo entender algumas pessoas. Eu não sabia que Bolsonaro era isso, que o bolsonarismo era isso. Pô, mas agora não tem mais essa... Não tem mais como dizer. Não conhecer, né? E às vezes, é só aquilo que eu falei, fazendo a política com fígado, não vou votar em fulano, por conta de tudo que a gente viu aí, que tudo que foi construído, o ódio, né? Fazendo a política com fígado, e não com a cabeça, não com a razão, né? E Herculano vai colocar em algum ponto aí, que eu lembro que, eu dando uma olhada no material que você preparou, da questão da importância do voto, que o espírita não deve deixar de votar. Nem que seja para votar em branco ou anular, mas tem que votar, né? Para deixar claro a sua posição, né? Porque tem momentos que não tem como você... A gente viveu tantos períodos autoritários no Brasil que você deixar de querer votar, eu acho que é uma questão tão complicada. Não é nada de partidarismo, nada disso, mas pensando na política de uma maneira mais ampla, né? Sim. O nosso amigo João Carlos diz o seguinte, é aquela questão do fazer caridade, ok, mas ascensão social, não. Aquilo que a gente falava anteriormente, né? E aí, no meio desse jogo cultural e político que aconteceu no Brasil em relação aos espíritas, o Herculano também tem uma outra reflexão que caberia perfeitamente para hoje. Os espíritas que possuem a mais admirável unidade no terreno doutrinário e vivem lutando contra a falta de unidade, estão assim em face de uma fragmentação muito mais séria, por mais uma vez não terem visto
a admirável unidade que, também no terreno político e social, o Espiritismo lhes oferece. É, portanto, de vital importância para a nossa doutrina e para o mundo que procuremos essa unidade e que estejamos vigilantes. Outra reflexão que cai como uma luva para aquilo que a gente vivencia hoje, né? Eu acho que a questão aí, né, essa unidade tem que ser dentro da diversidade, né? Que por mais que possamos pensar diferentes, né, por mais que, vamos dizer assim, o espiritismo progressista possa ter pessoas que pensem diferente, né, sobre determinadas questões, mas essas diferenças não devem impedir essa construção dessa unidade, né, em torno, sobretudo, do quê? Da doutrina, né? Não é por picuinhas, como você estava colocando aí, a questão pessoal, né? Não é nada disso, né? Mas é o quê? A unidade está em torno de quê? Da doutrina, né? Então, vamos nos unir diante disso aqui. O que é que a doutrina nos mostra? Pela doutrina, qual é o caminho que a gente deve seguir, né? Veja só, a filosofia não é o conhecimento, mas é um caminho, né? Então, a doutrina espírita é um caminho, né? Em termos, vamos dizer assim, questões filosóficas. Então, qual é o caminho que ela que essa doutrina nos está apontando, né? Isso. Então, vamos tentar, né, ver aí qual é, né, esse caminho para que a gente possa, dentro dessa diversidade toda, ter pelo menos alguma unidade, vamos dizer assim, de ação, né, de prática, né, no nosso cotidiano, né? Eu vejo essa unidade. Orar, né? Hã? Orar e vigiar, né? Isso. Eu vejo essa unidade que o Herculano cita, tanto do ponto de vista epistemológico, da construção mesmo da doutrina enquanto área do conhecimento, mas também a unidade no sentido de existe um limite para a interpretação da doutrina. E quando esse limite é ultrapassado de forma deturpada, então você passa a usar a doutrina, inclusive pode usar como instrumento de poder, como instrumento de dominação, como instrumento de justificar as injustiças sociais, de justificar o sofrimento do outro. Então você já sai do que a doutrina oferece para ir por um caminho, forçá-la a ir por um caminho que não é aquele caminho de ideias, né, que ela foi pensada, que ela foi formulada, né? Wilton, por favor. Eu estava preparando um dia desses, esses dias, uma aula sobre Weber, né? E a questão da burocracia, né? E eu disse, caraca, aqui está a resposta, né? Porque o próprio Kardec brigava tanto para que não houvesse uma institucionalização do movimento, né? Porque quando o movimento se institucionaliza, a instituição passa a funcionar por ela mesma, independentemente dos ideais daquele grupo. O que é que a instituição vai fazer? Lutar para sobreviver. Porque muitos partidos políticos, que a gente está falando sobre questão partidária, acaba acontecendo isso. Porque vira uma máquina partidária e essa burocracia partidária vai tentar sobreviver a qualquer custo. Né? Então, esse é o perigo, vamos dizer assim, da institucionalização. Né? Veja, quando o cristianismo se institucionaliza, ele passa a lutar para ele sobreviver. E para isso, eu vou defender coisas que eu não defendia anteriormente. Né? Então, a doutrina aí fica de lado, né? Os ensinamentos ficam de lado. Então, quando eu estava preparando essa aula, poxa, caramba, tá aqui, né, a questão para entender por que Kardec brigava tanto para não ter essa institucionalização, né? Para que nós fôssemos, como dizer assim, livres pensadores, mas esse livre pensamento que você colocou tem um limite, né? Essas questões, vamos dizer assim, de princípios, vamos colocar assim, doutrinários, né? Exato. Inclusive, assim, a questão de trazer a doutrina para o mundo é uma forma de torná-la, como o Herculano fala, se eu não me engano, em A Pedra e o Joio, quando ele fala de tornar o espiritismo como um movimento cultural. Ou seja, que ele faz parte da existência material das pessoas, da vivência material. Contudo, quando ele é institucionalizado a partir dessa perspectiva burocrática, existe uma tentativa também de dominação ideológica. E isso aconteceu durante toda a história do movimento espírita brasileiro. Né? Ninguém está culpabilizando especificamente A, B ou C. Estamos falando do processo como foi dado. Inclusive uma institucionalização que viu o espiritismo ser invadido, o movimento espírita ser invadido pelas teorias as mais absurdas, e não fez um movimento de contraponto. O Herculano, na sua época, ele fez a contraponto sempre que surgia
um movimento ideológico que se infiltrava dentro do movimento espírita. Ele fez isso muito bem. Mas, pegando do ponto de vista institucional, a quem caberia fazer esse contraponto? As federações. Mas isso nunca foi feito. Mas a federação se torna uma burocracia, né? Isso. E aí vai querer sobreviver a qualquer jeito, né? Então, eu acho que esse é o problema, né? Acho que é dessa institucionalização, né? Exato. Olha, como a gente já comentou essa questão 6, que é a questão que a gente está no mundo, a gente precisa viver no mundo, a gente precisa reconstruir as perspectivas, modificar narrativas, comportamentos e etc. Né? Então, eu vou pedir para a gente avançar um pouco, até porque a gente já está encaminhando para o final, e tem uma parte primordial que eu queria... Pode passar, Wilton, essa também. A gente também já comentou essa parte, pode passar essa também. Pronto. Esse é o último ponto que eu queria que a gente encerrasse com essa reflexão. Embora, aqui já é o Herculano dando dicas para o movimento espírita, ou para qualquer pessoa de qualquer religião ou não, né, que não tem religião também, sobre movimentos de resistência. Eu achei fantástico essa parte, e ele diz o seguinte: embora não se envolvendo nas lutas partidárias, esse movimento de resistência afetaria as lutas, pois todos os adeptos poderiam recusar-se terminantemente a tomar qualquer partido, e aqui tomar partido no sentido mesmo partidário, né? E a dar o seu voto a qualquer candidato cujo programa, passado político ou feitio moral estivesse em contradição com as ideias do reino. Essa espécie de resistência passiva aturdiria os profissionais da política, obrigando os partidos a moralizarem os seus quadros e os seus métodos de luta, ou a se afastarem do cenário, dando lugar ao aparecimento de novas formas administrativas. Ao mesmo tempo, o ideal do reino, operante e vivo no seio do movimento, né, desse movimento de resistência, seria um ímã de força irresistível, atraindo os homens de boa vontade para a sua esplêndida e crescente realidade. Olha que fantástico, a fantástica construção desse parágrafo, né? E eu coloquei essa parte em negrito exatamente para destacar que se nós tivéssemos feito esse movimento pensando no reino, ou seja, pensando na própria doutrina espírita, esse movimento que ele fala, né, de você se negar a apoiar e dar o seu voto para qualquer candidato cujo programa, passado político ou feitio moral estivessem em contradição com as ideias do reino. Né? E a gente teria evitado uma série de problemas que estão acontecendo agora atualmente. Né? E quais são os ideais do reino, né? Justiça, amor, caridade, fraternidade, o respeito à diversidade, né? Então, qualquer forma de expressão política que vá de encontro a isso, eu acho que tem que encontrar uma forte resistência, né, do movimento espírita, né, por conta dessas questões, né? Porque está se contrapondo, vamos dizer assim, ao nosso, não sei se vamos lá, mas ao nosso programa político, vamos dizer assim, né? Que é o quê? Da construção desse reino. Não, político aqui está, pelo amor de Deus, não no sentido partidário, né, mas no sentido político mais amplo da palavra, de convivência, de fraternidade, de convivência entre as pessoas, né? E isso que está aí hoje é um contraponto muito forte, né, a toda a doutrina, né? Você não encontra respaldo doutrinário, como ele está colocando aqui, né, a esse tipo de situação, né? Sim. Pô, aí você vê o cara que defende que precisava matar 30 mil, o cara que defende abertamente que tem que torturar, que tem que não sei o quê. Olha só, eu acho que se... Uma vez um aluno me perguntou, Lindeberg, se eu achava que Jesus iria voltar. Eu disse, só se ele for besta. Porque para matar ele de novo, né? Assim, na brincadeira, né? Porque a gente que entende o processo reencarnatório, a gente sabe que a gente sempre vai voltar, né? Mas a gente não tem mais essa necessidade desse retorno, né? Mas, olha só, mataríamos novamente, né? Porque o que é que ele ia falar? Tudo o contrário do que a gente vê no nosso dia a dia, né? Dessas atitudes, né, egoístas, né? De vaidade, né? E tudo isso prejudica
a construção do reino, né? Isso. E é o que a gente estava discutindo no nosso curso, né? Sobre o título é muito bom, cara. É Educação para a Morte, né? Esse choca, assim, o primeiro momento, né? Que é como você colocou, né? Inclusive, eu acho que é no livro O Centro Espírita, que Herculano vai colocar, né? Que se os espíritas compreendessem o papel do próprio centro espírita, eles seriam o maior difusor de cultura, né? Da humanidade, né? Nesse sentido, né? De cultura também como um processo educativo, né? Porque eu lembro que alguém colocou aqui nos comentários, eu não vou lembrar quem agora, mas que a gente não quer só comida, né? A gente quer cultura, diversão e arte, né? Aí eu me lembrei, complementando a frase, né? A gente quer cultura, diversão e arte, né? Mas óbvio que a comida não espera, né? A fome, né? Tem pressa, né? Mas para que a gente possa dar esse passo seguinte, é necessário, né? Que nós, como dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Olhe para você, né? Olhe o que você está vendo em você e, né? E como é que você está colocando isso para a sociedade, né? Eu não lembro quem foi que eu vi, a pessoa comentando uma vez que em todos nós, né, de alguma maneira, tem o fascistazinho lá dormindo, só esperando para acordar, né? Se você der brecha, o negócio e fica num caminho complicado, né? Quando você essa pergunta do colega que você colocou aí, do irmão que você colocou, né? Como né, aderir ao bolsonarismo, né, essa ideologia, né? É porque já estava lá na pessoa, no seu íntimo, né? Descuidou. Todo fascismo só cresce pela projeção individual. Isso. Né? Perfeito, perfeito. Bom, para terminar, eu queria chamar de volta o nosso irmão Wilton e só colocar aqui o comentário do Alain. Né? O sistema político partidário e eleitoral atual no Brasil dificulta que pessoas qualificadas, competentes e dignas tenham espaço para contribuir com o bem comum e a coletividade. Exato. E aí, trazendo para o que o Herculano fala no reino, isso acontece porque os valores são menos importantes do que a ideologia. Então, quando os valores puderem ter o mesmo patamar de importância, então a gente vai ver uma perspectiva diferente. Né? Meu amigo Wilton, você quer comentar alguma coisa para a gente encerrar? Apenas a tristeza de perceber que uma situação tão grave, tão bem explicada, estudada e pensada pelo Herculano, não seja atrativo dentro do movimento espírita. Do movimento, não, vou até excluir o movimento espírita. No seio daqueles que são espíritas. Sabe por que não é? É porque ninguém quer fazer sua reforma íntima, não, meu amigo. A reforma íntima de fachada, como a gente vê aí, existe a bambão. Nós vemos aí a grande maioria, infelizmente, dos espíritas, quando vão fazer alguma caridade, dizem assim: não, nós temos que ajudar nossos irmãos necessitados. Necessitados quem, cara pálida? Quem necessita é nós de fazer o bem, meu amigo. Nós é que necessitamos de aprender a fazer o bem de verdade. Nós é que somos os beneficiados, sabe? Mas a gente não vê, as pessoas não conseguem deixar a doutrina entrar nelas, infelizmente, cara. É uma tristeza, mas precisaríamos assim de uma sacudida muito grande para que os espíritas aprendessem realmente a ser espíritas. Para sairmos do estado letárgico. Eu costumo dizer aqui nas conversas com a gente aqui, o seu Léo foi o nosso mentor enquanto encarnado e é agora mentor da Casa de João enquanto desencarnado. Ele dizia para a gente, sempre nas suas falas, a seguinte frase: cuidado com as noites. Na noite, as máscaras caem. Não se sustenta nenhuma do lado de lá. Aí a gente entende aquela frase do Chico quando diz que o umbral está cheio de espírita. Não é? Porque aqui é uma máscara de bom moço.
mas dentro é a podridão do sepulcro caiado, é a pura hipocrisia. É muito bom falar das outras religiões. Vou colocar aqui no pensamento como se o lado religioso da doutrina espírita fosse uma religião, né? A religiosidade da doutrina espírita. Se nós vemos os espíritas criticando a igreja fulano de tal porque é materialista. É a teoria do progresso material, né? Uhum. Mas vemos uma frase também do seu Léo, tão real, tão atual, quando ele dizia para nós que o dinheiro do espírita é fluídico. Sabe, é o tapa na nossa cara, né? Uhum. Lógico que a gente não são todos, mas é uma grande verdade. A gente, nas nossas obras de caridade aqui, a maior dificuldade mesmo é conseguir com que os espíritas colocar a mão no bolso é muito fácil. Colocar a cara na ação é difícil. Não é verdade? É isso que o Herculano ensina aí. Essa mudança de posição social. Quando você vai deixar o prato de comida, mas não vai deixar quentinha. Você leva a panela para servir e entregar o prato. Uhum. Entregar o prato. Toma, meu irmão, coma aí, eu vou esperar você comer aqui, vou comer junto com você. Tem uma diferença gigantesca, Uhum. que é levar a esperança, não só a comida. Uhum. Essa, infelizmente, a gente... mas a gente chega lá, mas tem a eternidade pela frente, não é possível, né? Olha, antes de pedir ao Montalvão para fazer a nossa prece, conforme acordo previamente acordado, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam aqui hoje a nossa transmissão. Hoje, especialmente, né, é o Dia do Amigo, então quero mandar um abraço para todos, para todas que estiveram conosco, para o Wilton. O Sula mandou aí um abraço aí, ó. Foi, exatamente. O Sula aqui é espírita e é candidato a prefeito, viu, numa cidade aqui. E é trabalhador da Casa de João, ele trabalha mesmo, muito. Uhum. É um cabo do bem. Quem sabe isso aí consiga fazer alguma coisa boa. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, mando um abraço para todos e para todas, né? Então, agora a gente vai para a nossa prece de encerramento com o nosso amigo Montalvão, a quem a gente também agradece muito pela colaboração hoje aqui conosco. Eu é que, antes de iniciar a prece, mas eu que agradeço a oportunidade de vocês, né, desse convívio aqui, né, e que a gente possa seguir aí nos nossos estudos e continuar nos encontrando aqui, por enquanto só de maneira virtual, né? Quem sabe depois aí de outras formas, né? Sim. Então que a gente possa, né, elevar os nossos pensamentos aí e que a gente possa, a partir dos ensinamentos que hoje foram colocados aqui para todos nós, né, mudar a nossa forma de encarar o mundo, mudar a forma como a gente enxerga o mundo, né, e que a gente possa colocar, com a ajuda da espiritualidade, né, essas ideias em práticas, né, primeiro em nós mesmos, para depois que isso possa, né, atingir a toda a humanidade, né, e que todos nós podemos ter, né, esse descanso merecido depois de todo esse dia de trabalho, de todo esse dia de estudo, e que a espiritualidade possa nos proteger, né, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos aqueles que fizeram esse grande exercício de paciência de nos acompanhar até agora, né? São verdadeiros heróis, né? Obrigado ao Alan aí com seus comentários bastante coerentes, né? Diga-se de passagem. Eu senti falta do Olivar, que está sempre com a gente aqui. Ele deve estar participando lá no Renascer, que é o presidente do Renascer. Uhum. Mas boa noite a todos que estão no Facebook conosco. Amanhã tem mais.
Valeu, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, um abração. Boa noite para todo mundo.